Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que aqui mais uma vez nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a igreja nos fala através do evangelista São Marcos, capítulo 16, versículo do 15 ao 20. O Senhor, Ele esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes milagres acompanharão os que crerem, expulsarão os demônios em meu nome e falarão novas línguas. Manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Depois que o Senhor Jesus lhes falou, foi levado ao céu. Está sentado à direita de Deus. Os discípulos partiram e pregaram por toda parte. O Senhor cooperava com eles e confirmava a sua palavra com os milagres que acompanhavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e conduzam à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, a Santa Liturgia nos traz hoje este Evangelho de São Marcos 16, a partir do versículo 15. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide. O Senhor nos dá uma ordem para que a gente possa ir pregar o Evangelho. Todo batizado, todo cristão batizado foi confirmado, foi enviado. O céu lhe deu autorização de ide. Esse ide, o Senhor diz, disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quando o Senhor diz assim, todo mundo, não é que nós vamos percorrer agora o mundo todo, mas aonde eu estou, aonde o Senhor me plantou, eu devo florir. Ou seja, se o Senhor me deu essa extensão aqui, é aqui que o Senhor quer que eu evangelize. Se o Senhor te deu essa extensão, não sei onde você se encontra, onde você mora, que cidade, que capital, que país, mas é aí, aonde você está, que o Senhor te confiou um terreno a você evangelizar. Imagina aí, eu tomando consciência, você tomando consciência, e tantos outros tomando consciência, e milhares e milhões tomando consciência do batismo e sair na missão da evangelização, esta palavra vai chegar aos confins do mundo. Aqueles que ainda não ouviram falar do Cristo vão ouvir. Aqueles que ainda não fizeram uma experiência de Jesus vão ouvir, porque eu e você, nós entendemos e acolhemos o ide e evangelizai. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então o Senhor aqui coloca dois pilares, crer e ser batizado. É preciso que eu creia. Como que eu vou sair aí evangelizando? Como que eu vou sair pregando se eu não creio? É preciso que eu creia. E essa crença que o Senhor Ele espera de mim e de você não é uma crença somente de palavras ao vento, de dizer eu creio ou de rezar o credo. É uma crença de vivência. Uma crença de acolher a palavra mesmo no coração. Como é difícil, né, meus irmãos? Como é difícil a gente acolher a palavra no coração. Como é difícil nos comprometermos com essa palavra. É mais fácil pregarmos do que nos comprometermos com ela, porque ela exige de nós. Ela exige de nós. Olha quando Jesus disse assim, quem quiser me seguir, tome sua cruz e siga-me. Olha o que foi que ele disse. Ele não disse assim, quem quer me seguir, pega aí a tua poltrona e segue-me. Ele disse cruz. Então, seguir Jesus implica muito de mim e de você. O Evangelho vai exigir muito de nós. Então,
ele está dizendo a todos: ide por todo mundo pregar o evangelho. Fostes batizado, você crê e foi batizado. É por isso que às vezes, até mesmo nós católicos não entendemos, quando se leva uma criancinha, às vezes recém-nascida, para a pia batismal. Alguns dizem, não católico, porque aí me admiro a pessoa dizer que é católico e vir com esse argumento. Se leva uma criancinha, um recém-nascido, para a pia batismal, a criancinha não tem pecado. Correto? Concordo com você? Não tem pecado. Então se não tem pecado e se diz que o batismo é para apagar o pecado, por que levar ainda criancinha recém-nascido? Realmente, nenhuma criança quando nasce, ela cometeu nenhum pecado. Mas todos nós, e assim nós aprendemos na igreja e da igreja, quando nascemos, trazemos o pecado não de um cometimento nosso, mas uma herança pecaminosa da desobediência dos nossos primeiros pais, que foram Adão e Eva. Se por um só homem o pecado entrou no mundo e todo o gênero humano foi contaminado com essa desobediência, por um só homem que Deus sim obedeceu, também todo o gênero humano foi agraciado. Se por uma só mulher entrou o pecado de desobediência, pelo sim a fidelidade de uma só mulher, a salvação veio para todos. Este homem da obediência é Jesus, esta mulher da obediência é Maria. Este homem da desobediência é Adão, essa mulher da desobediência é Eva. Então, é bem verdade. A criança, quando nasce, não tem pecado, ela não cometeu nenhum pecado. Mas trazemos esta herança de Adão e Eva, que desobedeceu. E pelo sim de Maria e o sim de Cristo, nós fomos agraciados com o perdão, com aquela graça que apaga a mancha do pecado original. Então, ide e evangelizar. E você foi batizado, foi levado à pia batismal, e ainda volta aqui a parte da criancinha, do bebezinho. Tem que crer, tem que crer. Naquele momento a criancinha recém-nascida não podia dizer se crê ou se não crê, mas ali os pais, os padrinhos seriam: eu creio, eu creio. E ficou na responsabilidade não só dos pais, mas dos padrinhos, de acompanhar aquela criança e instruí-la nas coisas de Deus. Ou seja, catequizá-la e acompanhá-la e encaminhá-la na catequese e no caminho da vivência da fé, da qual nós professamos como católicos. Então, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ide por todo mundo. Quem crê e for batizado será salvo. Então, crê, como eu volto a dizer, na condição de pelo menos já nasceu em mim você uma luta constante. Uma luta constante de lutar contra a concupiscência da carne, os desejos desordenados da carne em mim e você, a vontade da carne que não quer nada de vontade de Deus. Venha dizer que a vontade da carne quer a vontade de Deus, que é mentira. A carne quer o que é carnal. É por isso que Jesus diz: a carne de nada serve, o Espírito é quem vivifica, a carne de nada serve. Porque a carne não quer saber das coisas de Deus. Mas é preciso que o Espírito seja de tal forma alimentado e fortalecido para que a carne se incline de joelho à vontade do Espírito. Não seja o contrário. Não seja o contrário. Por isso esse ide evangelizar é para mim batizado, é para você batizado. Você que acreditou, você que creu, você que acredita, você que está inserido numa pastoral, no movimento, você que está na caminhada da igreja, ide, disse-lhes, ide por todo mundo e pregai a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aqui não é condenação arbitrária, será condenado. Não é que será condenado, é que será condenado pela livre rejeição da graça. É quando eu livre, consciente e evangelizado, eu rejeito a graça.
Eu sei que a graça está aqui em Cristo, mas eu rejeito Cristo. Livre e consciente. Condenação será a consequência da minha rejeição da graça. Então não é uma condenação aqui arbitrária. Não creu, foi condenado. Não acreditou naquele momento, foi condenado. Não ouviu a palavra, foi condenado. Não é bem por aí. É uma atitude deliberada, consciente de rejeição da graça em Cristo que nos foi dada. Isso não é do dia para a noite. Isso não é do dia para a noite, é uma sequência de dias de caminhada e às vezes anos e mais anos até se dar essa graça no coração, até se dar também a condenação pela rejeição constante da graça. E a gente não pode perder tempo, nem pode dizer para amanhã ou para depois, porque ninguém sabe o dia de amanhã, certo? Ninguém sabe quanto tempo iremos estar aqui. Ninguém sabe, ninguém sabe o dia nem a hora. Por isso que devemos ter pressa. É como Jesus disse, eu tenho pressa, Zaqueu, de entrar na tua casa. Então Jesus tem pressa e é preciso que muito mais pressa tenhamos nós de nos converter. Abrir o nosso coração para receber este Senhor que quer nos salvar. E ele continua. Estes milagres acompanharão os que crerem. Quais são os milagres? Expulsarão os demônios em meu nome. Falarão novas línguas, manusearão serpente, e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. No nome de quem? No nome de Jesus. Esses milagres acompanharão os que crerem. E aqui a gente entende que não é só o clero, é quem crê. Você crê, você acredita. E volto a dizer, não é crer no sentido predical, das prédicas. É no sentido da acolhida da palavra no coração. Assim como São Sebastião acolheu, que deu a vida. Dom Clesiano, imperador ruim, outro troço ruim, matando os cristãos, e aí chegou diante de São Sebastião, aquele que não negou seu Cristo, não negou sua fé e morreu, deu a vida. Queres me matar? Me mate, mas eu vou morrer como uma vela, cumprindo minha missão de ser luz. Então, esse homem não tem como não ter mérito diante de Jesus. E realizou tantos prodígios em vida e depois que morreu, porque na realidade, ele não morreu, ele nasceu para a verdadeira vida. Por isso a igreja sabiamente não celebra dia que morreu, ou melhor, dia que nasceu, mas o dia que aqui nós conhecemos como morte, a igreja diz que é vida, celebra-se o dia da eternidade. Por isso que celebra o dia dos santos no dia que morreu. Nós celebramos o dia que a gente nasceu, não é assim aqui? Nesta terra, completa-se ano, vai comemorar aquela data que você nasceu, e aí celebra-se assim um aniversário natalício. Na igreja celebra-se a vida dos santos, não a data que ele nasceu, mas a data que ele entregou sua vida a Cristo, ou seja, que ele nasceu sim, mas não para esta vida, mas para a eternidade. Nasceu para nunca mais morrer. Então, meus queridos irmãos e irmãs, entendamos que esta missão é nossa. A igreja nos conferiu graça, dons, e nos confiou essa missão. Quando você foi batizado, quando eu fui batizado, nós recebemos dons, 7 dons do Espírito Santo, porque nós não vamos sozinhos, Jesus vai conosco. E ele diz, esses milagres vão acompanhar, muitas graças vão acompanhar aqueles que evangelizam. Muitas graças. Quando se fala aqui de expulsar demônio, é literalmente você chegar ali e vai expulsar um demônio, né? Até porque nós somos leigos. Diretamente um exorcismo, só um sacerdote delegado pelo bispo, confiado pelo bispo, tal missão. Mas nós, como leigos, conscientes do nosso batismo, entendendo que essa missão é para nós, que Jesus nos enviou, nós podemos às vezes se deparar com uma situação de alguma perturbação, seja ela psicológica, seja ela por alguma, situação, ou seja ela por alguma influência. Nós podemos rezar, pedir a libertação,
pedir que a graça de Deus, porque em nome de Jesus isso pode acontecer, como ele disse, é no meu nome. No nome de Jesus o mal cai por terra. No nome de Jesus, quando essa luz que é Cristo chega, a escuridão não pode ficar. Então a gente pode, com toda a autoridade, não nossa, mas de Cristo, na condição de leigo, entendendo o nosso lugar, nós podemos muito bem rezar as orações que a igreja nos oferece, como a oração de São Miguel Arcanjo, a gente reza sempre. O Santo Terço. O Santo Terço é uma oração poderosa em que o inimigo, Satanás, ele corre atônito do Santo Terço, porque é a oração dos humildes, a oração dos humildes. E minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a pequenez da sua serva. A oração dos humildes. O inimigo não resiste à humildade. Ele não resiste à humildade. Por isso ele foge. Maria é humilde. E na humildade, Maria venceu o demônio e esmagou a cabeça de Satanás. Então essa missão é para mim, é para você. Levar essa palavra com o poder que ela tem, porque não é palavra do homem, é palavra de Deus. E palavra de Deus é palavra de Deus, não é palavra do homem. Ela tem o poder que ela traz. Ela tem o poder que ela traz. Agora é preciso que, como a igreja se comprometeu ao longo dos séculos, por esta palavra, a ponto de derramar seu sangue, é preciso que, se eu e você estamos com essa palavra no nosso coração e o pregamos, é preciso que a nossa vida também esteja comprometida. Peçamos ao Senhor a graça de nossa vida se comprometer com esta palavra. Então, Jesus disse que nós não vamos só, que a graça vai nos acompanhar. Depois que o Senhor Jesus lhes falou, foi levado ao céu. Está sentado à direita de Deus Pai. Aqui é o que nós rezamos no credo, né? Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir um dia julgar os vivos e os mortos. Os discípulos partiram e pregaram por toda parte. O Senhor cooperava com eles e confirmava a sua palavra com os milagres que o acompanhavam. Então o Senhor, cooperava com eles e confirmava a palavra com os milagres que acompanhavam. Então não é que nós vamos estar dependendo de milagre para crer. Porque o milagre maior a gente já viu. A gente já viu. Jesus se entregou na cruz. Jesus derramou seu sangue. Jesus ressuscitou. E tudo mais que nós já sabemos. Então não é que nós vamos viver agora dependendo de sinais para crer. Mas que a palavra é bem clara, que em momento ou outro, conforme a vontade deliberada, porque Deus é Deus e o Espírito Santo sopra onde quer, da forma que quer e em quem quer, que hora ou outra vamos nos deparar com o sobrenatural dos potentos de Deus realizando em algum momento. Seja por uma cura física, seja por uma cura psicológica, espiritual, seja da forma que Ele quiser. Ele continua agindo poderosamente na vida de quem crê. Talvez você que me escute e me veja já presenciou, já participou presencialmente de uma libertação, de uma cura, conheça alguém que tem um testemunho de uma cura física, de uma cura que a medicina disse que aquela doença não tinha cura e a pessoa foi curada. Então, isso são os milagres de Deus, que age poderosamente. Às vezes os irônicos, tem as pessoas irônicas que não acreditam muito, não sei porquê, às vezes fica questionando essa questão quando se fala de cura, quando se fala de libertação. Eu não questiono. Se eu não tiver o dom de rezar e a pessoa for agraciada, não sei, com alguma cura, alguma libertação, mas eu não vou desacreditar se o irmão lá, Deus concedeu esse carisma. Não vou questionar. Eu sei que Jesus disse que esses milagres vão acompanhar quem crê. E nós só devemos acolher aquilo que é de Deus no nosso coração. Como Jesus mesmo disse, se não está contra nós, está ao nosso favor.
Jamais alguém vai fazer um prodígio, uma obra no meu nome e vai sair falando mal de mim. Como eu disse, chegamos já a uma maturidade que não é milagres ou sinais, como pediu a Jesus. Nós queremos os sinais. Às vezes essa geração adulta e perversa pede o sinal. O único sinal que vocês vão ver é aquele semelhante ao de Jonas. Como Jonas passou 3 dias no seio da baleia, o Filho do Homem passar 3 dias no seio da terra. Então esse é o sinal que Jesus nos deixou, e foi a morte dele na cruz, e esse nos basta. Se vier outros, é a grande misericórdia de Deus, que eu também não vou dizer que eu não acredito. Eu creio, né, e tomo posse de tudo aquilo que vem de Deus, com maturidade, com discernimento, né, que é preciso, mas com a lâmpada da fé acesa. Não para crendice, porque quando a gente começa a estudar aqui, se fundamentar aqui, né, e acompanhado, me dê licença, acompanhado aqui e acompanhado, vou pegar aqui outro livro para eu mostrar a vocês. Aqui está, acompanhado do Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana e a Santa Palavra de Deus na mão, estamos bem fundamentados para crer naquilo que vem de Deus, não nas crendices deste mundo, que está tirando aí a atenção de Deus para coisas, amuletos poderosos, a superstição que entrou no coração do povo de Deus. Quando eu falo crer, é crer fundamentado na palavra e no catecismo da Igreja Católica. Quando eu digo palavra e catecismo é porque eu também não vou interpretar da minha cabeça o que está aqui. Eu vou aqui pelo que a Igreja já interpretou, e dentro dessa redoma que, como leigo, a Igreja me permite, eu vou pregar esta palavra, anunciar essa palavra, né, sendo fiel à doutrina e não correr o risco de ser um doutrineiro. Então, querido irmão, querida irmã, aqui foi mais uma reflexão no dia de hoje no canal. Fica com Deus, que eu vou com Ele, e até a próxima oportunidade, se Ele nos permitir. Paz e bem.